Olá, tudo bem? Você tem muita dor no corpo, tem muito inchaço nas pernas, inchaço nos dedos. Será que você já percebeu alguma correlação disso com a sua alimentação? Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje eu vou falar os alimentos que podem estar te inchando, pode estar te causando dor e você nem parou para prestar atenção. Nós somos o que nós comemos. Ou melhor, nós somos o que nós absorvemos ao comer, porque também não adianta comer, sai tudo e não absorver nada, também isso acaba não ficando no nosso corpo. Então, nós somos o que nós absorvemos ao comer. Algumas pessoas acreditam que os alimentos não influenciam tanto assim no nosso corpo. Eu recomendo comer uma pimenta, uma Carolina Reaper e ver se não sente nada mesmo e se não tem nenhum efeito no corpo. Se comer uma pimenta dessa, você vai começar a transpirar, vai começar a ter um calorão e é meio que óbvio que os alimentos influenciam, sim, influenciam bastante na nossa saúde. Então, dependendo do que você está comendo, você pode estar sentindo dor por causa disso ou pode estar sentindo inchaço também. Você conhece alguém que tem dor ou inchaço e pode estar associado com a alimentação? Pega o link desse vídeo e encaminha que vai ajudar, com certeza, porque eu vou falar aqui os alimentos que mais influenciam nisso e vou dar as dicas de como evitar. E você vai viver muito. Se deixar de comer coisas processadas, viu, bonitão? Eu falo bastante dos alimentos que inflamam, né? Tenho até a dieta anti-inflamatória, exatamente por causa disso. Então, os alimentos que inflamam podem causar dor, pode causar inchaço, pode causar outros sintomas inflamatórios também. E tem alguns alimentos que são mais comuns causarem isso. Tem alguns alimentos que são bem específicos para cada pessoa. Quando a gente está falando, por exemplo, de alergia, é muito simples, né? Você come alguma coisa, depois de alguns minutos ou horas, você tem uma reação alérgica e vai parar no hospital por causa disso. É o corpo reagindo a alguma proteína desse alimento. Agora, nós podemos ter uma inflamação mais amena, menos grave, e fica cronicamente lá, constantemente, atingindo o nosso corpo. E a gente sabe que a inflamação crônica traz a maioria das doenças degenerativas e que as pessoas acabam falando que é da idade. Na verdade, é tempo de inflamação. Então, o que pode estar causando inflamação? Assim como existem alimentos que evitam o estresse oxidativo, são os antioxidantes, também existem alimentos que causam o estresse oxidativo, que é no nosso corpo a resposta à inflamação, aumentando radicais livres, aumentando uma resposta do nosso corpo a essa agressão. Então a gente tem que evitar esses alimentos que têm esse potencial inflamatório e buscar os alimentos que têm um potencial anti-inflamatório. Então vamos lá, vou passar os 6 alimentos que mais podem estar te causando inflamação, dor, inchaço, todas essas sensações ruins aí de sintomas inflamatórios. Eu já falei outras vezes aqui dos pós brancos que destroem a sociedade. E no final a gente fica dando volta e acaba chegando mais ou menos na mesma coisa. O primeiro alimento, com certeza, é o açúcar refinado. Então a gente pode pensar, o açúcar vem da cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar tem bastante nutriente, tem bastante fibra. Realmente, a cana-de-açúcar tem. Recentemente eu até tomei uma bebida que tinha uma cana-de-açúcar para adoçar, mas quando ela passa pelo processo de refinamento, não sobra nada, não sobra nenhum nutriente. Caloria pura e sem nutrição nenhuma. E se a gente vai comendo muito alimento processado, muito alimento industrializado, a gente está comendo açúcar sem perceber. Você pode lembrar dos alimentos doces, né? Bolo, bolacha doce, bolacha biscoito, né? O Brasil inteiro fala de forma diferente. Comenta lá embaixo como é que você chama na sua região. Mas tudo que é doce, você já imagina que tem o açúcar. Agora, você não imagina que o açúcar também é adicionado nos alimentos salgados. Então, por exemplo, uma bolacha salgada tem açúcar também. Um molho salgado para fazer um macarrão, por exemplo, vai ter açúcar. Então, por que tem tanto açúcar disseminado nos nossos alimentos, né? Principalmente nos industrializados? Porque ele vicia, porque ele dá um sabor que faz você querer um pouco mais. Ele vai dar um pico glicêmico. Esse pico glicêmico dá uma saciedade para o nosso corpo temporária, porque assim que essa glicemia cai, o nosso corpo vai pedir mais energia, mais
caloria vazia. Então isso acaba fazendo você comer mais, e para a indústria que quer obviamente vender mais alimento, isso aí é benéfico, mas para você isso é extremamente maléfico. Então o açúcar refinado, ele vai causar inflamação por vários mecanismos. Eu tenho um vídeo inteiro falando disso aqui no canal, do efeito do açúcar na nossa circulação, e é impressionante como a gente come açúcar sem perceber. Então é importante aprender a ler a embalagem dos alimentos e ver lá atrás o quanto que tem de açúcar adicionado. E para fugir disso, a solução é fazer seu próprio alimento, buscar os alimentos mais saudáveis, mais naturais, menos industrializados. E, por exemplo, na história do molho, faça o seu molho. Então aí você coloca o que você quer, o que você sabe que é saudável. Use mais ervas, use mais temperos e menos sal e açúcar. E quando você não conseguir fugir do industrializado, faça questão de ler o que está escrito lá atrás, naquela tabelinha nutricional, que tem que estar escrito direitinho quanto que tem de açúcar. E aí você não vai ser enganado. Mas falando do açúcar, não é só o açúcar um problema. O carboidrato em geral, assim que ele cai no nosso corpo e começa a ser degradado, ele já vai virar açúcar também. Então, principalmente os carboidratos refinados, né, que tem a ausência de vários nutrientes e muitas vezes tem até um processo químico, um processo de industrialização que acaba tirando tudo que é útil naquele carboidrato. Mas isso não quer dizer que todo carboidrato em geral é ruim. Não, a gente tem que buscar os carboidratos mais complexos, buscar os carboidratos mais ricos em nutrientes, buscar os carboidratos que levam mais tempo para o nosso corpo conseguir quebrar e transformar em energia. Aquele que a gente entrega pronto como energia, ele é muito pobre nutricionalmente e ele vai ser muito mais próximo de um açúcar, e ele vai também dar aquele pico glicêmico que vai dar a necessidade de comer mais depois. Então, os carboidratos refinados em geral, eles também vão inflamar, vão trazer um inchaço, vão trazer uma dor articular. Agora, a gente pode substituir por carboidratos complexos, mais ricos em fibras, que eles não vão ser tão deletérios assim para a saúde. O segundo alimento que também pode causar inflamação, dor, inchaço, também faz parte daquele grupinho de pós brancos que estão destruindo a sociedade. É o sal. O sal, o sódio, está extremamente correlacionado com a hipertensão, com a aterosclerose, com as doenças vasculares em geral. Eu sou cirurgião vascular, né? Por isso que eu trago essa informação aqui para vocês. Porque muitas vezes as pessoas chegam com dor na perna, chegam com inchaço, e aí da onde está vindo tudo isso? Muitas vezes é da alimentação, ou foi da alimentação durante a vida toda e agora está colhendo os frutos de uma alimentação errada durante décadas. Então você tem que saber o que é o correto para depois lá na frente não ficar se lamentando. Então o sal, o sódio, na verdade o excesso do sal, ele é maléfico para a nossa saúde. A gente precisa do sal no nosso corpo para o nosso metabolismo funcionar, mas é um pouquinho só. E assim, com os industrializados de hoje em dia, as pessoas estão exagerando sem perceber. O sódio não pode passar na nossa alimentação de 2 gramas por dia. E o pessoal está comendo muito mais do que isso, 2, 3 vezes isso, porque nos industrializados o sal também é usado como aditivo. E o sal, ele vai causar retenção de líquido, vai causar inchaço, vai causar inflamação, pode causar dor, tanto a curto prazo como a médio e longo prazo. E qual que é a saída para você evitar tanto sal na sua vida? Primeiro, leia aquela tabelinha que eu falei nutricional atrás dos alimentos que você acaba comprando. Mas fugir dos industrializados, fugir dos processados, são alimentos que com certeza vão colocar como aditivo o sal. Fazer mais os alimentos em casa, assim você sabe exatamente o que você está colocando. Buscar os alimentos mais naturais, de forma que você descasca mais e desembala menos. Isso é muito importante, é uma dica prática aí muito boa. Reduza os fast foods, então comer em restaurante ou restaurante de comida rápida, todas essas lanchonetes, elas vão caprichar bastante, tanto no sal quanto no açúcar. São aditivos que fáceis de utilizar, fáceis de induzir a pessoa a voltar lá para comer depois em pouco tempo. O terceiro alimento que mais te inflama também está nesse grupinho que eu falei.
Então a farinha de trigo, o glúten é uma proteína que vem da farinha de trigo, da cevada, do centeio. Algumas pessoas são extremamente intolerantes ao glúten, são as pessoas que têm a doença celíaca, né? A doença celíaca é uma doença muito grave, não pode comer glúten de jeito nenhum, mas tem muita gente que carrega uma certa sensibilidade ao trigo e ao glúten e não percebe, fica repetindo, come o glúten, continua comendo glúten porque ele é saboroso, é uma coisa que dá um sabor gostoso aos alimentos, mas ele não passa também de um aditivo alimentar. O glúten é quase um grude, uma cola, ele dá consistência no alimento. Então eu já cheguei a ver até carne temperada pronta que tinha glúten, né? Caramba, por que carne vai ter glúten? Provavelmente colocaram lá no tempero para o tempero conseguir grudar na carne. Pode pegar e ver, vai ter sódio elevado, vai ter um monte de aditivo alimentar que pode até ser saboroso assim, ao paladar, mas vai ser extremamente maléfico para a nossa saúde. Eu vejo que essas pessoas que têm uma doença celíaca, são extremamente intolerantes ao glúten, é visível, é fácil de identificar, saber o quanto isso faz mal para a saúde. Mas tem um monte de gente, né, nesse meio termo aí que também sofre com o glúten e não sabe, porque a proteína cai lá no nosso corpo e vai continuamente causar uma certa inflamação na parede intestinal. E essa inflamação crônica perpétua vai trazer todas as doenças derivadas da inflamação crônica. Então, são várias na nossa vida. Então, desde diabetes, obesidade, pressão alta, um monte de coisa derivada de inflamação crônica. O glúten já foi associado a dor de cabeça, dor pelo corpo, fadiga, essa sensação assim, de cansaço crônica. Ainda precisa de muito mais estudo para falar especificamente das pessoas que não têm a intolerância ao glúten. Tem muita coisa sendo estudada, mas que existe. A gente precisa perceber o nosso corpo, e é o que eu falo bastante de autoconhecimento. Você comer e perceber o que esse alimento está te causando no seu corpo nas próximas 36 a 72 horas. Isso é muito importante, a gente perceber o nosso corpo. O quarto alimento que mais te inflama, não sei nem se eu posso chamar de alimento, é a bebida alcoólica. A bebida alcoólica ela vai causar uma inflamação. A inflamação em todo o trato digestivo é uma substância lesiva, tanto que você usava álcool em gel para matar os germes, ou continua usando, né? E a gente coloca isso para dentro, ele vai matar as nossas células de certa forma. O quanto que a gente tolera isso? Também tem um vídeo inteiro falando do álcool na saúde vascular, porque o álcool também tem o efeito de vasodilatação. Então a gente tem que dosar muito bem essa informação. Eu não posso sair usando álcool para vasodilatar, porque o álcool tem esse efeito também de irritação, causar inchaço. Ele é um tóxico para o nosso corpo. O nosso corpo trabalha mais para tentar quebrar esse álcool e colocar para fora de alguma forma. E eu queria lembrar que o álcool também, quando a gente quebra, ele transforma em caloria. Então é a caloria vazia, sem nutriente nenhum. Apesar de ser aceito socialmente o uso do álcool, ele não deixa de ser uma droga, ele faz mal para o nosso corpo. Quanto mais ingerido, mais dano vai causar. O quinto alimento que também pode estar te inflamando sem você perceber, e é extremamente comum, são os refrigerantes. Então os refrigerantes, tanto diet, light, zero, qualquer refrigerante, tem um monte de produto químico lá dentro. Além de os que não são diet, light, etc., também tem um monte de açúcar, que foi lá o primeiro alimento que eu falei. Então os refrigerantes, eles vão ter corantes, eles vão ter substâncias químicas, tem ácido fosfórico, tem um monte de coisa lá. Pode ler na tabela nutricional lá atrás, veja se você reconhece alguma coisa lá como um alimento de verdade. Então os refrigerantes, então vamos falar dos que são diet, light, eles vão ter mais produtos químicos para tentar saborizar. Então pode ter o sódio elevadíssimo, que eu também já coloquei como um alimento que inflama. Refrigerante eu não posso considerar nem alimento. É um produto químico que você está ingerindo e que vai alterar a sua flora intestinal, vai te inflamar cronicamente. Refrigerante já foi associado à obesidade, a diabetes, já foi associado à hipertensão. Então não faz sentido tomar refrigerante hoje em dia. Saiba que é quase que um vício, né? Toda a indústria ela produz o refrigerante, coloca lá dentro exatamente o que você precisa
Não para ficar bem, mas o que você precisa para tomar a próxima dose, para você lembrar de querer a próxima dose. Então, você tem que sair desse vício. O que é saudável, né? Tomar água. Tomar água é extremamente saudável. Eu vejo gente falando para mim, mas eu não gosto de água. Gente, água é insípida, inodora e incolor. Não tem gosto, não tem sabor. Então não tem como não gostar de água. Você pode gostar mais de algo doce, gostar mais de algo que tem um sabor, mas você não tem como não gostar da água. Você conhece alguém que não gosta de água? Ou você gosta de água? Comenta lá embaixo, eu quero saber. Você também pode substituir o refrigerante por chás. Tem vários chás que são saudáveis. Tenho um vídeo falando sobre o chá específico e a atuação na saúde vascular, mas eu posso fazer um outro sobre vários tipos de chá. Se você quiser, comenta lá embaixo que eu tiro as ideias dos vídeos lá nos comentários. Eu não consigo responder todo mundo, mas eu tento ler tudo que aparece por ali. Agora, os sucos. Será que os sucos naturais são tão saudáveis assim? Na verdade, as pessoas tomam o suco, tentam substituir, né, o refrigerante por um suco, só que o suco também tem o açúcar, também tem a frutose da fruta. E as pessoas acabam tirando tudo que é saudável do suco, né? Vamos coar para tirar todas essas fibras que eu não gosto, né? Só que as fibras que são saudáveis. E aí você acaba tomando um suco de 5 maçãs, que é uma quantidade absurda de açúcar, para substituir um refrigerante. Qual que é pior? Difícil dizer. Complicado. Então toma muito cuidado com os sucos naturais. O suco ele pode ser mais saudável, mas tem que ser com muita parcimônia, não pode exagerar e tem que ter o bagaço, tem que ter a fibra junto. E agora o sexto alimento que pode estar te inflamando sem você perceber são os alimentos embutidos, as carnes processadas. Esses alimentos eles têm vários produtos químicos, conservantes, normalmente tem uma quantidade de sódio exagerada também, vai ter bastante gordura saturada e acabam inflamando. Então eu falei aqui os 6 principais alimentos que podem estar te inflamando, causando dor nas articulações, dor na perna, causando inchaço também, e tudo isso derivado dessa inflamação por causa da alimentação errada. 87% das pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui não estão inscritas no canal e eu não sei porquê. Gente, eu só passo informação boa aqui, o canal vive por causa dos inscritos, então por favor, clica lá embaixo no botãozinho de se inscrever. Coma comida de verdade, fuja dos alimentos processados, abra menos saquinho para comer, vá na feira e não vá no corredor dos processados no supermercado. Uma alimentação saudável é a chave para uma vida saudável. E para a qualidade de vida também, uma vida longa e com muita qualidade. Gostou do nosso vídeo? Não esqueça de compartilhar, mande para todos os seus amigos e fica aqui que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir.